Boa tarde, meus queridos amigos. Eu ia propor ao Gustavo, nosso convidado, que ele começasse, mas ele gentilmente me cedeu. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje à tarde nós vamos falar sobre justiça divina. E nessa nossa conversa, que nós pedimos que Jesus inspire, nos trazendo os melhores sentimentos que atraem as melhores compreensões, que ligam as melhores oportunidades de encontro espiritual entre encarnados e desencarnados. Vou começar refletindo um pouco, será uma fala curta, falando um pouco sobre as possibilidades de direito que nós temos na Terra, no horizonte da punibilidade, no horizonte dos constitucionalismos, para que a gente pense nisso à luz do Espiritismo, né? Nós temos basicamente, agora que já se passou o século XX com todos os seus debates, dois grandes horizontes jurídicos no mundo. Um desses horizontes aponta para aquilo que nós desejaríamos já fosse o mundo de regeneração. Teorias jurídicas extremamente avançadas, que apontam inclusive na direção do total abolicionismo penal, que se concentram na recuperação dos apenados, que transcendem de todas as formas a ideia de justiça por punição. De outro lado, outros sistemas na Terra, e isso no mundo ocidental, né? No mundo oriental, sistemas na Terra que se prendem a compreensões jurídicas mais ligadas ao clima da primeira revelação. Se nós pensarmos, por exemplo, no direito confuciano, a base dos Analetos de Confúcio, lembrando o livro A Caminho da Luz, Confúcio é enviado de Jesus para o importantíssimo mundo chinês, que é simplesmente a maior parte da humanidade. Queria que quando a gente pensasse isso, a gente pensasse que todas as Américas, os Estados Unidos, a Europa juntos não completam a população que tem lá, né? Então, a base do direito confuciano é que a punição fosse pública, uma clivagem, uma separação muito clara entre o bem e o mal. Eu me lembro da entrevista que o Francisco Cândido Xavier deu para a Legião da Boa Vontade, em que ele dizia que a Terra é governada por Jesus, que não é o governador espiritual somente da Terra, mas que, não obstante, não é o governador espiritual do Sistema Solar. Eu, que considero muito a mensagem do Chico, fico refletindo sobre isso, né? Ele dizia, mas para governar a Terra, Jesus é sucedaneado por 3 ministros, Sócrates, Zoroastro e Buda. E é interessante que o Sócrates estivesse lá, porque ele representa também a raiz de uma tradição jurídica ocidental, né? E é importante que a gente pense o Zoroastro, que o Zoroastro está na base das religiões binárias ocidentais. Ele está na base do que veio a se tornar o judaísmo, está na base do que veio a se tornar o islamismo. Então, para essas teorias jurídicas, para esses tipos de código antigos, a punição era algo importante, e algo que tinha que ser público, e algo que tinha que ser exemplar. E aí nos vem a segunda revelação com Jesus. E é uma revelação muito mais vivencial, exemplificada, do que necessariamente um código, né? Um código que transparece de um coração, que conviveu entre nós, se fez um de nós, partilhou e suportou as nossas fragilidades, mas acima de tudo nos perdoou, que nos ensinou a separar o pecador do pecado, que nos ensinou que o pior criminoso da face da terra é muito amado por Deus, que Deus se representa tanto no anjo que cuida do verme, quanto no próprio verme. Em todos os estágios de evolução não há hierarquia de importância. E a partir disso, nós temos um upgrade, um crescimento gigantesco na compreensão e no sentimento da ideia de direito na Terra, né? E isso, sem dúvida, reflete no mundo ocidental. Desde o século XVIII, nós temos, por exemplo, gradativamente, a ideia de pena de morte saindo gradativamente, a pouco e pouco, dos códigos ocidentais. Embora a França tenha tirado a pena de morte só na segunda metade do século XX, foi lá pela primeira vez que ela foi questionada de forma séria. A guilhotina, por mais que pareça para nós, né, um método hoje bárbaro, ela representou o fim da tortura. Tem um grande historiador chamado Daniel Arassi
chama A Guilhotina e o Imaginário do Terror, que ele fala como no final do século XVIII a guilhotina representou uma morte igualitária para todos, que o Eclesiastes falava do corpo pendente, né, que desonra o morto a partir do enforcamento. Então os ricos eram decapitados por espada, e a guilhotina acaba com a tortura, e a guilhotina irmana os homens no processo de morte. Houve que haver também a compreensão de que havia doenças mentais, sofrimentos mentais que influenciavam o crime. Isso virou atenuante, surgiram ciências, não apenas as penais, mas ciências psicológicas, ciências jurídicas influenciadas por essas ciências psicológicas, e a pouco e pouco, a misericórdia de Jesus, ela foi se infiltrando nessas instâncias do pensamento ocidental sobre o direito. Não sei se vocês acompanham, como eu faço com um certo prazer e entusiasmo, mas o direito chinês tem caminhado progressivamente sobre os casos de pena de morte. Nos últimos 20 anos, mais da metade dos crimes imputáveis por pena de morte no mundo chinês deixaram de sê-lo, né? Então eu gostaria de lembrar 2 textos aqui da terceira revelação, para a gente fechar um pouquinho essa reflexão e a gente abrir depois o debate da gente, né? Em primeiro lugar, o livro Céu e Inferno. Nós sabemos que a ideia do demônio foi uma criação católica da Idade Média, mas que ela é assumida de forma acrítica por várias outras tradições, né? O Islã assume de forma bem acrítica, assim como o Islã assume o erro de tradução da virgindade de Maria, e por aí vai, né? Você vai a um historiador chamado Jean Delumeau, ele explora a construção da ideia de um lugar para o inferno, um lugar para o paraíso. Então, em pleno século XIX, justamente na França, onde todas essas ideias bailavam na teologia, e também no mundo jurídico, e também no mundo psicológico e médico, né? Você pega o Michel Foucault, aquele vê o Pierre Rivière, que ele começa a considerar, quando pela primeira vez, num caso de parricídio, a doença mental passou a figurar como possibilidade de atenuante de crime, ou pelo menos o criminoso foi ouvido, porque ele não era ouvido, né? Isso é um avanço extraordinário. Para que haja isso, há uma hierarquia de pensamento. Um Comênios, um Rousseau, um Pestalozzi, que passa por uma popularização da educação, pela ideia da recuperação do apenado, pela ideia de que a prisão fazia mais do que punir, ela poderia contribuir, né? E depois Allan Kardec na mesma tradição. Portanto, é uma tradição iluminista. Se for a caminho da luz, são as luzes de Jesus entrando na filosofia, né? Elas representam a vanguarda do pensamento ocidental. É importante a gente pensar hoje, que hoje a ideia é os obscurantistas, né? De espíritos incomodados com esse progresso. Tem gente querendo retomar a pena de morte. Tem gente querendo retomar a punibilidade. E nós somos convidados, num mundo muito diverso, a não resvalarmos em nenhum dos 2 extremos. Nem o abolicionismo penal, com o qual nós não temos ainda condição de conviver, temos necessidade ainda de um poder policial coercitivo, mas nem mesmo o retorno à pena de morte, o retorno à ideia da tortura, que tira a dignidade dos seres, né? Então é necessário que nesse momento o bom senso kardeciano, quando ele traz o livro Céu e Inferno, amanhã nós vamos falar com Oscar com mais detalhe dele, representa um avanço incrível. Aquilo é uma continuação do Livro dos Espíritos, das discussões feitas na Revista Espírita, né? No auge mesmo das discussões penais francesas. Essas discussões trouxeram o que há de mais, o espiritismo, meus irmãos, veio com o que há de mais progressista na história da humanidade: o voto feminino, o fim da pena de morte, o Estado laico que resguarda que nós sejamos espíritas. No Código Brasileiro nós somos espíritas respeitados. Dom Pedro II precisou se levantar na questão religiosa para defender maçons e espíritas. E na República os espíritas iam entrar com doentes mentais, né? Então foi necessário que isso fosse defendido, junto com a abolição da escravidão, junto com o voto feminino, junto com a recuperação dos apenados, junto com o fim da pena de morte, todas as possibilidades, desde a Fera de Macabu, lá no século XIX, né, de voltar à pena de morte no Brasil. Então é importante que a gente resguarde essa conquista, e a gente louve essa tradição e essa história, porque nós não estamos aqui inventando a roda. Nós estamos aqui nas costas e com as mãos dadas a uma série de desencarnados aqui que começaram o nosso trabalho no Espiritismo. E é um trabalho de renovação da humanidade, pelo amor, né? Então, tem um livro do Emmanuel, quero fechar a reflexão rápida aqui falando dele, né? Chamado Justiça Divina, em que ele percorre de forma admirável
né? A primeira vez que eu assisti uma palestra sobre esse livro, era um estudo com o seu Honório Onofre Abreu, lá no Grupo Espírita Emmanuel, lá em BH, sabe? Eu tinha uns 16 anos, e eu, como todo adolescente, cheio de ideias para resolver o mundo, e essas ideias eram ideias muito draconianas. Essa palavra dracon vem de um juiz ateniense, né? Com o estratego ateniense, que era impiedoso. Então, o direito que não considera a misericórdia é chamado, geralmente, para as pessoas que não estão acostumadas, direito draconiano. Eu era um adolescente draconiano. Eu sentei e seu Honório começou a desconstruir aquelas coisas, né? Mostrando que eu era um espírito muito endividado, e geralmente aquelas coisas que eu queria punir eu mesmo tinha cometido. E aos poucos ele foi trabalhando o meu coração com um estudo seguido. Foi o primeiro estudo que eu fiz com o seu Honório Abreu. E aí, tinha um capítulo aqui, que eu quero lembrar por último, chamado O Lugar do Paraíso. A gente lembrou aqui o historiador Jean Delumeau, que ele discute a ideia de paraíso, ou a ideia de inferno, né? Aí a mensagem começa assim: para além do mais além, espraia-se o universo infinito. Aí ele começa a falar bonito, fala de sinfonias celestes, fala do movimento dos astros, da sincronia, que ao mesmo tempo é o colo de amor de Deus. Aí começa a descrever algo muito importante: nada no universo é sem função. Então ele começa: mundos desertos, mundos penitenciários, mundos museus, mundos sementeiras. Aí ele termina assim: alma que evoluis e sofres na terra, mais do que todas essas grandezas do universo, tens consciência da própria evolução. As nebulosas não têm consciência, estão no estado de evolução sem consciência. Nós temos consciência, e tudo que tem consciência tem escolha, tem livre-arbítrio, e portanto pode se transformar, né? Mais cedo nós trabalhamos aqui muito a ideia da misericórdia divina, para compreendermos duas palavras em hebraico: tzedek e tzedaká. Tzedek significa justiça, tzedaká é justiça social. Eu dizia que poderíamos traduzir justiça social pela primeira lei composta de Livro dos Espíritos: justiça, amor e caridade. Se a gente fizesse um pão de queijo mineiro aqui, misturasse o polvilho, né? Não conseguia separar mais, as coisas são feitas em uníssono: justiça, amor e caridade. Se eu pendo para a justiça e sou draconiano, eu não estou com Jesus, eu não estou conseguindo sentir. Se eu pendo para um amor acrítico e um abolicionismo penal que não considera a necessidade da disciplina, eu também erro. É necessário que haja um equilíbrio, que é o bom senso, né? E Deus vai nos ensinando que nós somos falíveis. A última reflexão que eu quero trazer para a gente abrir a nossa conversa, né? E a gente pensar a ideia de perfeição que nos perseguiu durante tanto tempo. Eu quero pensar com vocês que a natureza não é perfeita. Em que sentido, né? Quase toda natureza morta, quase toda obra de arte lida com a ideia de imperfeição. Quando você constrói um projeto gráfico no computador, você trabalha com perfeição, mas a arte à mão é uma arte que é bela justamente pela imperfeição. Vocês já amaram alguém que inicialmente vocês não acharam que era uma pessoa tão estética, tão bonita? Mas convivendo com a pessoa e a pessoa se movimentando, você começou a ver qualidades na pessoa? Porque beleza é movimento. Por isso que os Espíritos dizem assim: vê de Jesus. Beleza é movimento, beleza não é estática, beleza não é simetria matemática, e perfeição também não é simetria matemática. Às vezes, quando a gente tem um defeito, esse defeito é simplesmente o excesso de alguma coisa que pode ser qualidade, e aquilo precisa ser equilibrado. Para a gente lidar com o apenado, eu estou dizendo isso, estou convidando vocês a voltarem para o presídio, como fazia seu Ismael Gomes Braga, como fazia minha querida Dona Isabel Salomão. Trabalhava no presídio de Juiz de Fora, foi minha evangelizadora, desencarnou com 100 anos. Agora, mês passado, lá da nossa Juiz de Fora, né? Na Casa do Caminho. Ela trabalhava preferencialmente nos presídios no começo, né? E para isso, a gente tem que ver qualidades em quem errou. Isso é importante. Nós somos os criminosos, mas temos outras qualidades. Seu obsessor, o obsessor dela, o obsessor dele, né? Pode ser seu auxiliar num trabalho do bem, porque ele ama. Ele é um ser complexo, como um encarnado. Você tem um colega de trabalho, às vezes ele tem uma desonestidade, mas ele ama muito o filho. Às vezes ele é uma pessoa com a sexualidade desregrada,
mas é uma pessoa muito generosa, empresta dinheiro, ajuda as pessoas. As pessoas são multifacetadas. Deus não usa a força, Deus usa o tempo. E aí a gente fica achando que a violência resolve as coisas. A violência parece resolver, ela cria novos problemas. Jesus nos abençoe e a partir dessa reflexão com Emmanuel, a gente começa a nossa conversa hoje à tarde. Então, uma boa tarde para todos nós. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos conduza. Estou muito feliz de estar aqui, dividindo e conhecendo o José Otávio pela primeira vez. E o tema, para mim, é uma... Assim, eu gosto de tudo dentro do Espiritismo, né? Mas pensar a justiça é algo que particularmente gosto muito, porque gosto muito de filosofia, gosto muito da reflexão. Então a justiça, os temas da justiça são muito interessantes. E aqui, acho que de par aí com a fala do José Otávio, eu queria trazer 2 pontos dentro disso que a gente compreende como justiça segundo o Espiritismo. 2 pontos que para mim mostram uma face do Espiritismo que é extraordinária e singular. Singular porque eu não vejo isso em nenhum outro lugar. O Espiritismo, ao meu ver pelo menos, é a única visão espiritual que soma, que agrega no conhecimento humano. Todas as demais visões espirituais que eu conheço, elas querem substituir o conhecimento humano de alguma maneira. E o Espiritismo quer agregar, quer somar, quer fazer junto. Por isso que Kardec escreve o item Aliança da Ciência e da Religião. Porque o Espiritismo vem trazer componentes novos que não são acessíveis à ciência ou à justiça puramente humanas. Eu estou dizendo isso porque o primeiro ponto que eu queria trabalhar aqui é a noção de injustiça. Por que a gente se sente injustiçado perante os acontecimentos da vida e perante a ação de algumas pessoas? Num primeiro momento, numa análise mais superficial, a gente se sente injustiçado porque houve uma injustiça. Porque se a gente pensar que não houve nada de errado, então a gente teria que pensar que estava no planejamento reencarnatório de quem errou, errar. E isso não é muito fácil de argumentar, essa não é uma ideia muito fácil de defender. Então, eu fui assaltado. É claro que eu vou ficar com sentimento de injustiça. Por quê? Porque teve. Quem me assaltou não era para fazer isso. Está errado. Por isso que ele depois tem que reajustar. Se ele estivesse fazendo tudo certo, não tinha reajuste. Você não vai reajustar o bem que você faz. Por quê? Porque está certo. Então, eu estou querendo dizer que o sentimento de injustiça, ele não está errado. Não é que eu tenho que abafar esse sentimento quando alguma coisa de ruim acontece. Não, houve uma injustiça. Está errado, não era para acontecer, ou pelo menos não precisava ser dessa maneira. Quem errou não tinha que errar, ele poderia acertar. Ele poderia, na última hora, voltar atrás. Mas ele resolveu ir até o fim, então houve uma injustiça. A questão é que o Espiritismo, ele adiciona coisas novas nessa ideia. Houve uma injustiça. Sim. A pergunta é, o que é que você vai fazer daqui em diante? Porque o outro já escolheu, agora ele devolveu a bola para você. É você que vai escolher. E aqui o Espiritismo traz um componente que ainda não vi em outro lugar, pelo menos não da maneira tão brilhante como o Espiritismo traz, que é a noção de que, apesar de ter havido um erro, Deus se utiliza desse erro para equilibrar as coisas.
Então é como se alguém quisesse causar um mal, mas Deus dá um jeito de esse mal chegar apenas em quem precisa. Isso é fantástico. É por isso que a gente vê acidente como, por exemplo, acidente de avião, e toda vez, alguém não consegue embarcar. Sempre acontece. Ou o avião cai e alguém sobrevive, outra pessoa não. Por quê? Porque existe um ser que é a inteligência suprema e ele está garantindo a lei. Isso é importante. Ele é o garantidor da lei. Por quê? Porque a lei não serve para nada se não tem quem a garanta. Quem garante essa lei? Assaltar é crime. Mas só se você for descoberto. Se não tiver um policial para garantir a lei, o fato de ser crime ou não mudou nada. Deus garante a lei. E por isso, apesar de não ser, vamos dizer assim, num ponto superficial, a gente poderia depois descer isso, mas num ponto superficial, aquele mal que me aconteceu, apesar de ele não ser justo, Deus garante que aquilo aconteceu por algum reajuste que eu tinha que fazer. Isso começa a dar uma certa perspectiva maior para nós, porque a gente começa a trabalhar, a gente começa a pensar e refletir as situações que nos acontecem com um outro olhar. Porque se eu ficar só na camada superficial da análise, a pessoa fez um mal para mim, eu me sinto então a partir daí no direito de fazer mal a ela. Se eu ficar só com o meu sentimento de injustiça, eu vou lá e devolvo o mal. Não parando para pensar que se alguém me causa um mal e eu vou lá e causo um mal de volta, eu vou despertar na pessoa o mesmo sentimento que ela despertou em mim. E aí, quando é que isso acaba? Ela me faz um mal, eu vou lá, faço um mal para ela, ela vai lá e me devolve, eu vou lá e devolvo. Isso aí acaba quando? Então o Espiritismo vem, coloca que é o que o José estava trazendo, olha, eu até entendo que você está triste, que te machucou, porque está errado mesmo, mas você pode lidar de maneira melhor com isso. E aí, aqui eu acho que o Espiritismo dá ainda um passo além, porque quando a gente pensa nas questões da injustiça, eu estou sempre pensando naquilo que eu estou sofrendo, naquilo que está sendo feito comigo, mas nem sempre eu estou raciocinando no que aquela situação está me convidando a aprimorar. E aqui é onde eu acredito que a coisa ganha realmente um aspecto de justiça. E por quê? Uma vez estava ouvindo uma fala do Mário Sérgio Cortella, e ele estava refletindo um pouquinho sobre a ideia do amor incondicional. E o amor incondicional, apesar de a gente poder defender uma ideia, falar, ele é incondicional porque eu não estou esperando nada do ser amado, eu estou amando a pessoa pelo que ela é, não porque ela faz para mim, não porque ela me beneficia de alguma maneira, mas é porque ela é quem ela é e eu amo ela. Só que o amor verdadeiro, ele não se satisfaz meramente na posição passiva de amar. O amor verdadeiro não apenas ama o outro, mas quer que esse outro seja a melhor versão dele. Então você imagina que você conhece uma criança, um artista excelente, um músico excepcional. Imaginemos que seja uma criança que você ama, e essa criança toma uma decisão, fala assim, eu vou estudar engenharia. Assim, não faz isso não, vai para a arte, isso é tão bom. E você luta para que aquele ser amado expresse e trabalhe por ser a sua melhor versão. Por quê? Por amor. Eu não vou deixar você jogar os seus potenciais fora.
Então, por amor, eu vou te pôr em situações de desenvolver aquilo que você já traz dentro de você. Agora, se nós transpusermos isso para um olhar divino, Deus está olhando para a gente e falando assim: pelo amor de mim mesmo, né? Evolua. Porque Deus enxerga, até o pessoal brinca assim, né? Ah, Jesus na frente de Públio Lentulus viu Emmanuel. Eu falei assim: eu não acho não. Eu acho que ele viu ainda muito além. Não o Emmanuel hoje, mas eu imagino que Jesus já viu esse Espírito, o Espírito que vai conduzir milhões e milhões de outros espíritos, um Espírito que vai trabalhar talvez até um planeta. Então Deus está olhando para a gente e vendo potenciais divinos que Ele colocou. Só que tem um detalhe: a gente não sabe. Se perguntasse para você, fala assim: quais são os potenciais divinos que Deus colocou em você? Eu não sei. E olha que eu tento. Eu não sei. Se eu não sei, eu preciso descobrir. E aqui eu acho que é onde o aspecto da justiça se une com a misericórdia, porque a gente deixa de simplesmente e meramente pensar assim: ah, eu estou passando por isso porque eu fiz alguma coisa na encarnação passada, eu devo ter matado, roubado, traído, eu devo ter feito um punhado de coisa para merecer. E eu acho que a justiça divina tem um olhar mais bonito, que é um olhar do: então, você fez errado mesmo, deixa eu te mostrar que você consegue fazer melhor. Deixa eu te mostrar que você consegue agir melhor, pensar melhor, sentir melhor. Por quê? Porque a gente não sabe, mas Ele sabe. Então, passar pelas situações de resgate não é tão somente na visão de uma dívida que eu tenho que pagar, mas de um potencial que eu tenho que descobrir. Porque o dia que eu descobrir que eu sou capaz de amar aquele que me maltrata, que eu sou capaz de bendizer aquele que me maldiz, que eu sou capaz de fazer o bem para quem me faz mal, o dia que eu descobrir isso, não existe nada que alguém possa me fazer que vai me abalar. Tentaram abalar o Cristo. E o que eu acho extraordinário é que Jesus na cruz cuidou de todo mundo, menos dele. Ele reconduziu Maria e João, ele converteu um punhado de gente, dentre os quais estava Ananias, que depois curaria Saulo de Tarso, abençoou Simeão e Ana, cuidou da Lívia lá na casa dela. Ele estava na cruz, imperturbável. Por quê? Porque ele alcançou uma compreensão. Assim, o que você pode fazer para abalar Jesus? Nada. Então eu preciso descobrir e trabalhar esses potenciais para que eu também alcance esse ponto, esse patamar. Mas o grande problema aqui é que isso não é feito numa situação de conforto. Porque nos deixar na situação de conforto é deixar a gente no nível que a gente está. E aqui entra eu estou dizendo isso porque aqui entra uma fala de Kardec que eu li, acho que dezenas e dezenas de vezes, até entender o impacto dela. Kardec diz assim, lá no Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, Kardec diz assim: o sofrimento depende da imperfeição. Eles falam assim: ué, tá, peraí, se o sofrimento depende da imperfeição, então ele não depende da situação. Se o sofrimento depende da imperfeição, ele não depende da ação do outro. E aqui é o ponto onde a justiça abraça a misericórdia. Eu olho para a minha vida e falo assim: eu estou bem, estou feliz, estou satisfeito, família vai bem, estou bem. Deus olha para mim e fala assim: meu Deus, como é que ele é egoísta ainda, orgulhoso.
precisamos melhorar esse menino. Aí chega uma situação que desestrutura tudo. E aquilo desperta uma revolta no meu coração imensa. Fala assim, a situação plantou a revolta ou ela descortinou a revolta? Ela descortinou a revolta. Por quê? Eu só não estava revoltado antes porque estava tudo segundo o meu querer. Deus chega e fala assim, então, mas o meu querer é muito melhor que o seu, então eu vou te desafiar, te ponho numa situação extremamente desafiadora, para você entender que você ainda é orgulhoso, para você entender que você ainda quer fazer as coisas do seu jeito. E aí aquela situação que me traz um desconforto emocional extraordinário, ao mesmo tempo me traz um convite, que é o convite de perceber que eu só estou revoltado porque as coisas não seguiram segundo a minha vontade. E quando eu olho para isso, reflito, falo assim, tá bom, então deixa eu ver o que dá para fazer. Esse aspecto é misericordioso, porque é Deus olhando para mim dizendo assim, eu não vou deixar você desperdiçar tudo de virtude que eu pus em você. E como diz a música do Tim e Vanessa, a dor da semente é o parto da vida, né? Quando a semente só cumpre a função dela se ela morrer, né? Se ela romper-se para que a árvore se estabeleça. Então esse é um aspecto da justiça divina. Olhar as situações percebendo que é Deus me convidando a trabalhar coisas que eu nem sabia que eu precisava trabalhar. Eu só percebi o tanto que eu sou orgulhoso nas situações em que eu não quis que acontecesse, e aconteceram. Porque aí foram situações que falaram assim, nossa, agora aqui é assim, aceita que dói menos, né? Fala assim, deixa eu... É por isso que as, entre aspas, injustiças acontecem. Porque assim, você lê o Evangelho segundo o Espiritismo, fala, amar os inimigos. Fala, ok, não, eu sou capaz de amar os inimigos. Fala assim, será mesmo? Então deixa eu testar aqui. Deixa eu ver se você realmente é capaz. Porque uma coisa é quando alguém me faz um mal e que eu dou conta de lidar com ele, né? Outra coisa é quando a pessoa me faz um mal e eu fico perdido. Eu falo assim, agora acabou, agora eu não sei mais o que fazer. É essa situação que é desafiadora. E aí eu preciso descobrir que eu sou capaz. É por isso que eu tenho pensado muito o Evangelho não como um conjunto de obrigações que Jesus traçou para a gente cumprir, mas um conjunto de convites para que a gente descubra potenciais que traz dentro da gente. Amar os inimigos não é uma ordem, é um convite. Um convite que quando a gente aceitar e descobrir que é capaz, aí a coisa muda de figura. Porque alguém vai me fazer um mal, mas eu já sei que eu sou capaz de amar ele mesmo assim. Ele não me perturba, ele não me afeta. Por isso que Kardec vai dizer no mesmo Código Penal da Vida Futura, no Céu e Inferno, que está no querer do Espírito a duração do sofrimento dele. Quanto tempo eu vou sofrer? Fala assim, está na sua mão. Porque ele diz assim, né, a condenação por tempo determinado teria um duplo inconveniente. Imagina você diz assim, você fez um aborto, agora você vai sofrer 150 anos. Aí Kardec fala assim, essa condenação por tempo determinado tem duplo inconveniente. A de continuar punindo um espírito que arrependeu e a de libertar um espírito que não arrependeu ainda. Então 150 anos, fala, então, mas com 30 ela entendeu. Com 30 essa alma entendeu que ela não pode. Então os outros 120 pode substituir, ué. Põe ela para cuidar de pessoas, põe ela para resgatar isso, né? Agora, poderia ser com 150, você libera, fala assim, agora quitei, né? Aí libera, e aí continua a mesma coisa, porque no fundo, e esse é o caráter da justiça divina, que é um pouco do que o José Otávio estava falando, a justiça divina ela é pedagógica, ela não é punitiva. Porque a punição está olhando para o ato, a pedagogia está olhando para a transformação.
A punição está olhando para quem você foi, a pedagogia está olhando para quem você pode ser. Então a perspectiva é outra, é muito diferente. Muito diferente. E aí, para a gente poder encerrar nossa fala e passar para um momento de interação maior, né? Aí vem um outro aspecto, que até agora acho que está bom, né? Tá mais ou menos, né? Não sei. Mas assim, tá gostoso, assim, tá confortável, né? Falar, então agora eu tenho que descobrir meus potenciais e tudo mais. Isso, é por aí mesmo. Assim, eu particularmente tenho refletido dessa maneira. Um convite para que eu descubra o quão forte eu sou, o quão capaz eu sou, o quão amoroso eu posso ser. E para isso ele vai me colocar nas situações mais desafiadoras. E é isso mesmo. Você queria o quê? Eu queria ficar do jeito que eu estou. Eu falei, então você não tem ideia do tanto que você está sofrendo. Por isso que o autoconhecimento é importante. Para eu começar a entender, eu falei assim, nossa, mas eu estou muito infeliz ainda. Eu preciso melhorar, eu preciso crescer, né? Agora vem um aspecto que eu acho mais desafiador, né? Mais ainda, eu acho. Porque assim, como é que funciona a lei, né? Eu não sou advogado, eu não tenho nenhum conhecimento, mas reflito sobre, né? Então, vou trazer aqui um pouco de uma opinião pessoal. A lei, a justiça, ela sempre está traçando direitos e deveres. Você vai encontrar direitos e deveres na lei. Então, você tem o direito de votar. Você tem direito a um sistema de saúde. Você tem direito a um sistema educacional. Mas você tem deveres. Você tem que pagar impostos, você tem que cumprir com as suas atribuições de cidadão. Então, assim, a lei está sempre traçando direitos e deveres, né? Você quer ter o direito de dirigir, mas você tem que cumprir o dever da autoescola. Mas o que eu me peguei pensando há um tempo? De onde é que vem o direito? De onde é que vem o direito? Em outras palavras, quem é que está garantindo o meu direito? Para eu chegar e falar, não, eu tenho direito disso aqui. Quem é que está garantindo? E foi nesse momento que eu percebi que o direito de alguém é o dever de outro alguém. Então, por exemplo, a gente poderia pensar questões assim, direito à vida. Todo mundo tem direito à vida. Mas o direito à vida é o dever de alguém. Ou de alguéns, né? Porque só há garantia de que a vida vai ser respeitada se houver quem a sustente. E aqui, no caso, se a gente está falando da vida, o dever é social, é da sociedade. A sociedade tem que garantir a vida. É eu, você, todo mundo, né? Não é só a pessoa que está gestando. Embora também ela, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente precisa então compreender que faz parte de um sistema justo, eu digo perfeitamente justo, traçar direitos e deveres. E que se a gente quiser viver realmente numa justiça, eu preciso entender que eu tenho deveres a cumprir. Eu não posso querer só direitos. E por que não? Porque se todo mundo quiser só direito, quem é que vai garantir? Quem que vai garantir? Porque eu estou querendo ter direito a um sistema de saúde, mas o médico está querendo ter direito de férias. E aí? Eu estou querendo ter direito ao sistema de saúde, mas o governo está querendo ter o direito de aplicar o dinheiro em outra área. E aí? Então, se a gente ficar querendo só direitos, isso é uma imaturidade. Porque eu não estou conseguindo ter o alcance de que direito de alguém é dever de outro alguém. E para que eu tenha direito, eu também preciso garantir direitos. Então a justiça divina vai me colocar na posição exata em que eu vou ter direito à misericórdia, eu tenho direito à providência divina, eu tenho direito da assistência espiritual, mas eu tenho o dever de fazer o que eu tenho que fazer. Senão não dá. Porque quando eu cumpro o que eu tenho que fazer, eu estou garantindo o direito de alguém.
E isso é justo. E é por isso que a gente é colocado em meios desafiadores, sim, mas que, de alguma forma, através do cumprimento do nosso dever, a gente possa representar a presença divina na vida dos outros. E isso é mais bonito do que a gente pode pensar num primeiro momento. Eu agradeço a sua atenção, a sua paciência, e passamos aí agora para o momento de interação. Boa tarde. Eu me chamo Jéssica. Eu passei o tempo inteiro me questionando se eu ia fazer essa pergunta ou não, porque é muito pessoal. Mas eu vou fazer porque tem pouco tempo que eu venho, assim, entrando nesse conhecimento, né, da doutrina espírita. Inclusive, quem me apresentou foi meu cunhado, e tem me ajudado muito, inclusive mudou minha visão de vida, né? Então, o que eu vou falar aqui é algo muito pessoal, mas que eu preciso de respostas, né? Eu tenho 33 anos e eu fui abusada sexualmente, estuprada pelo meu tio materno, dos 5 aos 17. E aos 24 anos eu contei para minha mãe. Foi o irmão dela que fez isso. E dos 24 aos 32, eu passei a minha vida dedicada a colocar meu tio na cadeia. E tudo que me diziam em termos de justiça era que o crime tinha prescrito. Só que, de alguma maneira, depois de eu ter desistido, por um e-mail que eu mandei para um projeto que chama Justiceiras, elas conseguiram denunciar meu tio e o Ministério Público acatou. E quando eu fiz 32 anos, no meu aniversário de 32 anos, eu consegui a resposta de que meu tio iria ser levado a júri. No ano passado, ele foi a júri. A probabilidade dele ser preso é mínima, mas existe, né? E aí, falando de justiça, né? Muitas vezes eu fiquei me questionando, no início dessa leitura, né, a respeito das questões espíritas e tudo mais, se eu realmente tinha sido uma das pessoas que tinha jogado pedra na cruz para merecer passar pelo que eu passei, né? Ou se o meu tio tinha sido alguma pessoa que eu fiz algum mal e que ele veio para, né, não sei. Então, no final do ano passado, depois de 12 anos, eu vi o meu tio pela primeira vez, pessoalmente. E, na verdade, durante esse tempo eu tive muito problema, quase morri literalmente, por conta disso, né? Enfim, várias questões que eu não preciso entrar em detalhes. Mas, no final do ano passado, uma tia minha, que era freira, ela morreu, e no enterro dela, a gente se reencontrou. E nesse dia eu decidi que eu iria, porque eu não sabia qual era a minha atitude, mas eu me sentia forte para. E eu encarei meu tio 3 vezes, e nas 3 vezes ele baixou a cabeça. E até aquele momento eu achava que o meu tio me dominava. Mas quando ele baixou a cabeça 3 vezes, eu vi que a força estava em mim, não nele. Então ele parou de dominar a minha vida e hoje eu tenho uma outra relação, né? Mas eu queria entender como é que o Espiritismo explica, em termos de justiça, esse fenômeno, né? De eu ter sido abusada enquanto criança, porque ali eu não podia me defender, né? Enquanto jovem,
Era uma coisa que eu já levava de modo inconsciente, eu também não me defendia. E a questão do meu tio, né? É isso. Desculpa o assunto tão pesado. Eu te parabenizo pela coragem, né, de apresentar a questão, pela sensibilidade, pela coragem de ter enfrentado essa batalha judicial e policial. Isso é algo que faz muito história do Brasil. A história da América é muito cheia disso. A história da Igreja Católica é muito cheia disso. A história das famílias é muito cheia disso, sabe? E é um fenômeno que cria uma crise de culpa na criança, que mistura a relação pessoal com o prazer do orgasmo não compreendido, gera um inferno de sensações, né? E que consegue criar traumas, dificuldades enormes, gigantescas, mas que só a coragem consegue vencer. Tem uma frase de Jesus no livro Boa Nova, pelo Humberto de Campos, que diz assim: o perdão não exclui a vigilância, né? E eu diria da mesma forma, assim como o perdão não exclui a vigilância, o perdão não exclui o processo, o perdão não exclui a punição, o perdão não exclui o cuidado de evitarmos, e principalmente porque muitos de nós no passado fomos vítimas disso, tentarmos criar uma sociedade em que as crianças sejam protegidas, justamente por aqueles que deveriam cuidar delas, né? Então, assim, nós aprendemos no Espiritismo que nesse mundo há muitas injustiças, como dizia Gustavo, mas nenhum injustiçado. Mas nisso nós não estamos culpabilizando a ninguém. Quando alguém prejudica alguém, ele vem à Terra reencarnado. Então, entre aquelas pessoas que convivem com aquela pessoa, aquele espírito milenar que naquele momento é uma criança, um daqueles espíritos, ele tem liberdade de prejudicar. Eu queria raciocinar aqui sobre o sentido da palavra diabolos, ou sobre o sentido da palavra Satanás, que é o contrário. Contrário em que sentido? Qual o plano da espiritualidade? O bom desenvolvimento daquela criança, mesmo com a sua causalidade, né? Ela espera que aqueles que têm, inclusive, a liberdade de fazer o mal, não o façam. Mas é necessário que o escândalo venha. Ai daquele por quem o escândalo vier. Deus resolveria aquilo de uma forma muito melhor. Mas essa pessoa resolve interferir, de acordo com seus vícios, de acordo com suas mágoas, e escolhe alguém, geralmente, que ele tem alguma mágoa do passado, ou alguma ligação afetiva, que ele não consegue ressignificar naquele novo teatro de relações, né? Então, assim como alguém, às vezes, ultrapassando determinada idade, ele assume personalidades de encarnações anteriores, aquela pessoa assume uma personalidade criminosa e começa a torturar aquela criança, que ainda não sabe falar, né? E isso, a história da igreja é cheia disso, é cheia de documentos. Eu sou historiador, eu atravesso denúncias e mais denúncias. Todo o trato com os indígenas era assim. Eu vi um documento sobre o Canadá, absurdo, sabe? E a gente não pode jogar a água do banho junto com a criança, que dá vontade de nunca mais entrar numa instituição católica, né? Dá uma vontade de nunca mais ver a adoção, porque é algo muito... É uma pessoa insegura, que não consegue lidar com a própria sexualidade e que descarrega esses traumas numa criança, mas que é um espírito antigo, né? Então são dois aspectos para lidar com isso. Um aspecto é amadurecer esse sentimento e enfrentar com coragem. Eu me lembrei da senhora que foi estuprada sucessivamente pelo marido, a francesa, né? E a coragem que ela teve de ir a público e se expor para defender outras mulheres, né? O João Guimarães Rosa dizia assim: a vida esquenta e esfria, mas ela pede da gente a coragem. Então só se vence processos assim com coragem. O perdão do coração e a compreensão é um aspecto que não exclui a vigilância, que não exclui a punitividade, que não exclui a necessidade de tratamento, né? Então há duas ações. Há uma ação coletiva de minimização dos danos. Como a gente minimiza dano? A gente tem que reconstruir esse passado, ressignificar, se perdoar, muito importante, sabe? Se perdoar, se colocando na situação da ingenuidade que a encarnação e a situação infantil nos dá, que era para ser uma situação de descanso, mas foi um descanso perturbado, né? Sobre outro aspecto, você está super de parabéns de ter entrado com isso. Mesmo que a punitividade não venha a cabo, é importante que o rito jurídico seja feito.
Minha esposa precisou sair mais cedo, ela é delegada de polícia. Foi delegada de polícia por muito tempo, foi delegada da mulher, né? E ela conseguiu reduzir, ela e o grupo maravilhoso que ela estava junto de polícia científica, o número de homicídios em Campina Grande, punindo. As pessoas pensam, por exemplo, que o ECA não funciona. Funciona, aplicando o ECA ele funciona. Agora tem que aplicar. Por isso nós não podemos conviver ainda com o abolicionismo penal, né? Então, assim, eu fecho esse pequeno e desimportante comentário repetindo essa frase de Jesus: o perdão não exclui a vigilância, individual e coletivamente, né? Queria... porque esse é o tema que mais me faz refletir quando a gente pensa justiça divina segundo o Espiritismo. Porque quando a gente fala de perdas materiais, você perde, depois você trabalha, conquista de novo, né? Mas as feridas emocionais, sobretudo nessa área, né, que é tão delicada, que é a parte sexual, traumatiza e realmente pode reverberar ao longo dos anos, né? Então eu sempre penso, porque a gente vai refletindo muito sobre dor, sobre justiça, e a gente corre um risco de meio que florear demais, né? Como se fosse fácil. E não é. E esses abusos, assim, é a coisa que mais me põe para pensar, né? E o que eu posso compartilhar é que, num primeiro momento, o que o Espiritismo vai te dizer é isso: olha, não há erros na criação. Eu vou te dizer por que não tem. Uma vez um amigo nosso estava fazendo uma palestra sobre suicídio. E ele citou aquele caso que o Rossandro mesmo conta, que ele, Rossandro, pensou em suicidar. Ele ficou 3 dias planejando como é que ele ia pular da sacada do prédio, cair com a cabeça, para ele poder acabar com a vida dele. Mas ele pensava, voltava e tudo, né? E aí, no fim, ele desistiu da ideia. Anos depois ele foi numa casa espírita, o mentor incorporado no médium chamou ele para conversar e disse para ele assim: meu filho, aquele dia nós não iríamos deixar você pular. E esse amigo contou essa fala nessa palestra. E ao final, uma mãe parou ele e falou assim: a sua palestra foi muito bonita, eu só tenho uma pergunta: onde é que esses espíritos estavam quando a minha filha pulou? Aí você fala: nossa, o que eu vou falar agora? Então eu poderia às vezes contar um caso de pessoas que quase foram assediadas, mas algo aconteceu e não foi. E aí você talvez perguntaria: onde que esses espíritos estavam quando eu fui? E possivelmente estavam lá, te acompanhando, vivendo com você o processo que você precisava viver. Porém, aqui é que eu acho que tem que ter muito cuidado. Eu te peço perdão se eu for insensível. A gente não pode parar aqui. Eu não posso parar assim: ah não, então se aconteceu isso comigo é porque realmente eu fui culpado, então tá tudo certo, eu mereci. Eu falei: não, tá errado. Por isso que o processo é justo. A lei humana, ela não é inimiga da lei divina, ela é parte da lei divina. Então a lei humana está também caminhando para que a justiça divina se cumpra. Então denuncie mesmo. Porém, o fato de o Espiritismo garantir, falar: olha, tem um porquê. Qual? Eu não me atreveria. Não me atreveria a dizer qual o porquê, pelo seguinte: os Espíritos dizem no Livro dos Espíritos assim: a lei de Deus é a lei de Talião. Qual que é a lei de Talião? Olho por olho, dente por dente. Aí você pensa assim: então eu entendi. Eu fui assediado, quer dizer que eu assediei? Eu falei: não, tem um ponto a mais. Eles dizem assim: a lei de Talião é a lei de Deus, mas é Ele que aplica. E Ele aplica considerando todas as variáveis, todas as circunstâncias, todos os porquês, todos os propósitos. Ele faz uma conta que eu não poderia fazer, porque Ele tem variáveis que eu não tenho. Então eu não posso te dizer porquê. Eu só posso te dizer que tem um porquê. Mas isso não isenta do processo. Isso não...
Se você olhar e falar assim, eu não quero mais contato com ele, fala, tá tudo certo. Por quê? Porque a gente vai aprender a amar, mas não é de um dia para o outro. E a gente não vai desrespeitar o nosso momento, a nossa condição. Só tem uma coisa que o Espiritismo diz para nós que nós temos condição já de fazer, é não desejar o mal de volta. Isso não precisa disso. Por quê? Porque Deus cuidará do caso. Se a justiça humana não cuidar, aí você fala, foi a processo, foi a júri, não aconteceu nada. Assim, tenta trabalhar no seu coração, não desejar mal de volta, porque Deus cuidará dele, como cuida de nós. E Deus levará ele nos processos de resgate e reajuste segundo as necessidades dele, que nem sempre eu consigo ver. Porque na pessoa que me causa mal, eu queria que ela fosse para o inferno. Falo, mas ela também é filha de Deus. Isso vai entrar na conta. Mas, por fim, para a gente poder encerrar, se Deus cuida de quem faz o mal, imagina o quanto Ele não cuida de quem sofre o mal. Ô Jéssica, super agradeço a você por ter trazido a sua vivência, porque de certa forma a gente observa um discurso maravilhoso para os apenados. É muito interessante a gente ver isso, lógico, precisamos estudar sobre isso, mas infelizmente observamos uma falta de cuidado com as vítimas. Eu escutei uma fala de uma pessoa que passou pelo seu processo. Ela falou assim: a minha alma sangra e ninguém consegue ver minha alma sangrando, mas todo mundo pensa em como podem ajudar quem fez algum mal. E a gente não está aqui nessa postura de bem, de mal, de punição, não. A gente também precisa se perguntar o que fazer com as vítimas, porque você conseguir um atendimento gratuito para as pessoas como você, a gente sabe da dificuldade que é, em todos os sentidos, tanto no sentido da saúde pública, como no sentido jurídico. Infelizmente, as pessoas se esquecem das vítimas de pessoas que passaram por estrupos, as vítimas de pedofilia. Então, precisamos falar. Então, te super agradeço por você utilizar esse espaço para falar que é preciso fazer alguma coisa pelas vítimas. Por quê? Porque as almas sangram. E, de certa forma, muitas pessoas usam a doença mental para se esconder atrás dela. Ah, mas eu sou doente mental. E aí eu não vou ter consequências disso. E a gente sabe, né, o mal que essas pessoas continuam fazendo em outras pessoas. Esse basta, ele precisa ser dito. Esse basta, para com essa violência. Alguém tem que falar. Alguém tem que falar. E de certa forma, se a justiça se omite em fazer isso, ela se esquece que ela precisa também fazer com que essa pessoa reflita. Então todos nós precisamos melhorar, lógico, crescer em amor, crescer em misericórdia. Agora, a justiça é para todos, apenados e vítimas. O nosso boa tarde e os nossos agradecimentos pelas reflexões para tomarmos decisões, posicionamentos na nossa atual existência. Com todo o coração, nossos agradecimentos. Nós gostaríamos de lembrar ou citar uma das bem-aventuranças de Jesus. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Nós bem sabemos que a bem-aventurança tem um encadeamento até evolutivo, em termos de toda, da primeira até a última bem-aventurança. Então, diante dessa questão da sede e fome de justiça, porque serão saciados, eu gostaria de uma reflexão mais de parte de vocês, diante de tanta injustiça que nós vemos no nosso dia a dia,
como espíritas, devemos nós ficarmos omissos diante de tantas situações para evitar aquilo que nós chamamos de conflitos sociais? Devemos deixar acontecer, porque não precisamos criar conflitos sociais. Há tantos conflitos, por que criar? Devemos então ficar omissos diante de tudo isso que acontece? Antes de passar a palavra, eu vou ler uma última pergunta, e aí eu passo em definitiva a palavra para José Otávio e para Gustavo, para a gente poder finalizar, para não ser injusta com a pessoa que me entregou o primeiro papelzinho, tá? Mesmo não tendo tanta correlação entre uma fala e outra, mas só para poder ser justa com quem de fato havia apresentado a pergunta inicialmente. Fizeram a pergunta diretamente a você, José Otávio. É possível ver a justiça divina abraçar os animais nas fazendas industriais, onde a compaixão passa longe dos animais que são cobaias de laboratório? Então, essa foi a outra pergunta também que me direcionaram. Como nós temos mais 5 minutos, os 5 minutos finais eu vou passar a palavra para Gustavo e para José Otávio, para finalizar. Eu penso que a superação da utilização da carne e do sofrimento dos animais é uma etapa importante, para que nós possamos crescer espiritualmente na próxima etapa evolutiva da Terra. André Luiz deixa isso bem direcionado, né? Nós sabemos a relação clara entre o consumo de carne vermelha e o aquecimento global hoje em dia. Eu trabalho com isso academicamente, né? Eu creio que é um horizonte para o espiritismo e para os horizontes da Terra o fim do consumo da carne dos animais, com todas as adaptações que isso demanda de nós, né? Nós temos injustiças na Terra em todos os níveis, já comentando, né? Dessas outras presenças evolutivas como nós e da necessidade de fazermos essa governança dos seres na Terra, né? Como isso é importante. A questão do meio ambiente é diretamente ligada a isso, mas a questão da justiça também. Há um método cristão de fazer a governança da justiça social. E esse método é um método que envolve muito trabalho e muita luta, né? Se nós formos, por exemplo, ao livro dos Atos dos Apóstolos, se nós formos hoje de manhã, eu fiz uma reflexão sobre a parábola do mordomo infiel, nós vemos que as riquezas não podem ser concentradas. Ora, meus irmãos, as riquezas que hoje nos felicitam, a ocupação dos territórios rurais que hoje nossos antepassados ocuparam, passaram por estupros de crianças, passaram por queimas de propriedades, passaram por escravização. Então nós estamos reencarnando e em grande medida colhendo o que nós fizemos, né? O Olam Rabá, o mundo prometido dos judeus, o mundo de regeneração, esse descanso que nós esperamos, só se concretizará quando esse choro parar. Enquanto nós tivermos dor no nível em que nós temos, enquanto o Congo tiver 3 milhões de mortos numa guerra, né, uma guerra praticamente invisível, nós não teremos paz na Terra. Então, assim, nós temos o nosso nível de luta pela justiça social individualmente, não sendo avarentos, sendo generosos naquilo que depende do nosso livre-arbítrio. Devemos lutar socialmente pela justiça social, né? E esse método não deve ser um método violento, né? É lógico, as situações na vida, o espiritismo não reflete sobre a violência como se ela fosse absolutamente desnecessária em todas as instâncias. Emmanuel faz questão de dizer que a violência deve ser tardia. O que eu quero dizer com isso? Se estourasse uma guerra e você fosse convocado, qual a ação espírita você teria como soldado? De manhã eu levantei essa questão, né? Porque fica parecendo que o tempo todo nós temos que agir. A não violência deve ser ativa, a justiça social deve ser uma conquista coletiva e individual, né? E nós devemos ser muito tardios em nos indignar e em nos irar, mostrando a eficiência do amor. Então, assim, os cristãos primitivos, nos 3 primeiros séculos, eles estenderam a noção de direitos no Império Romano de tal forma que conseguiram solapar a própria instituição escravista no princípio, até que o cristianismo se tornasse aquela religião hipócrita de Estado, né? Sem utilizar a violência. Então, assim, a não violência ativa, feita pelo exemplo de virtude com renúncia de si mesmo, ela tem efeitos extraordinários, né? Então, assim, todas essas demandas são necessárias. O espiritismo se engaja pelos direitos dos animais desde a primeira hora. Se engajou pelo direito das mulheres, se engajou pelos direitos dos animais, se engajou pela democracia em praticamente todos os momentos. Você tem figuras como Monteiro Lobato, era racista e espírita, mas são raros, porque o espiritismo inviabiliza homofobia, né? O espiritismo, na medida em que ele considera os homens, para além das aparências, da roupa que eles vestem, que é o corpo físico,
Ele nos dá uma liberdade imensa. E ao mesmo tempo que Ele considera os animais da mesma essência que a nossa, espíritos em evolução, irmãos no corpo em evolução, na matriz animal, né? Nós só podemos sentir um grande respeito e reverência pelos animais. Leon Denis era vegetariano, né? Uma série de pioneiros do espiritismo começaram bandeiras desse tipo. Acontece que nós temos que fazer isso de forma sistêmica e organizada. Não é indignação pessoal, né? Nós podemos nos engajar pela melhoria do direito, nós podemos ir às ruas pelo direito à alimentação, pelo direito à moradia, mas ao mesmo tempo pensarmos aquilo que o Gustavo disse. Geralmente, nós pensamos nos ministros de nosso lar, os espíritos mais abnegados são aqueles que lutam pelos direitos dos outros, esquecendo os seus próprios, né? No nosso processo evolutivo, vai haver um momento que a gente vai estar engajado numa série de lutas pelos outros, e a gente mesmo, a gente não vai estar pensando que a gente, pelo contrário, que a gente tem mais do que a gente merece, né? Nesse estado de suporte uns dos outros, nós conseguimos vencer muitas dificuldades. Apenas rapidamente fazendo uma colocação sobre a pergunta feita e agradecendo ao comentário que foi feito também entre uma coisa e outra com relação ao assunto passado. A questão... Tem uma questão no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta assim: por que no mundo a ação dos maus sobrepuja dos bons, né? E aí os Espíritos dizem assim: por fraqueza dos bons. Porque eles são fracos e tímidos, né? Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons, quando quiserem, preponderarão. E essa é uma questão muito mal interpretada, porque a pessoa fala assim: não, então a gente tem que ser audacioso. E para ser audacioso, ela comete um delírio completo. Para implantar o bem, a imagem melhor é assim: um elefante entrando no jardim para colher uma rosa. Ele colhe a rosa, mas ele acaba com o jardim. O que os Espíritos estão chamando a atenção ali é que a gente precisa descobrir que as pessoas estão sedentas do bem. E para isso é preciso começar com intenção no bem. Essa é a maior revolução social que a gente pode fazer. Os bem-aventurados, porque têm fome e sede de justiça, serão saciados. Algo vai saciar essa fome, e não é a ação barulhenta do mal, embora muitos pensem que seja. Assim, agora eu vou matar minha fome e sede de justiça. Como? Acabando com a pessoa. Fala, não, isso não acaba, porque você faz isso e continua com fome e sede. O que mata a fome e a sede de justiça é a promoção do bem. Então essa é a grande revolução social. É isso que a gente é chamado a fazer. Ainda hoje no almoço conversava com o Joselma. Nós espíritas temos uma condição que quase ninguém mais no mundo tem, quase nenhuma outra denominação, nem filosófica nem religiosa, que é o conhecimento espiritual. Que é a possibilidade de eu enxergar numa pessoa que está sofrendo, num irmão que está na rua, um irmão meu. E eu vou ajudar ele, não é porque ele é um pobre coitado, é porque ele é meu irmão. Isso é uma revolução que abarcará mais pessoas do que a gente imagina. Só que a gente muitas vezes acha que caridade e bondade é timidez. É aí que está o equívoco. Eu acho que a ação do bem espírita tem que ser uma ação tímida, tem que ser uma coisa assim mal feita, tem que ser sem intenção, sem energia. Não, tem que ter energia, tem que ter intenção. Vamos fazer. O problema, só o ponto de atenção é muito fácil, quando a gente toma a decisão de fazer, a gente querer gritar como os maus gritam. E aí a gente tenta corromper, a gente tenta passar por cima para instaurar o bem. Mas aí Jesus, no livro Boa Nova, Levi fala para ele assim, Mateus fala para ele assim: Jesus, eu queria que o evangelho fosse espalhado entre aqueles que governam o mundo. Aí Jesus fala assim: quem governa o mundo é Deus. Você está achando que humanos governam o mundo, né? Nessa fala, Jesus fala assim: imagina se a gente desse o evangelho para o Império Romano implantar. O Império Romano viria com os seus carros, com suas armas, com seus exércitos para implantar o evangelho. Ele falou, mas isso é um contrassenso.
Mas isso também é diferente de passividade. Por isso que Emmanuel vai dizer, tem padrão de pacifismo e padrão de passividade. Instaurar a paz é diferente de ser passivo. Então nós vamos ser intencional e enérgico. Onde? No bem. Porque aí a gente consegue fazer essa evolução. E eu acredito que muitos vão vir com a gente, porque as pessoas estão sedentas. Elas só não têm coragem de começar.